Sobre a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E vamos ler 3 versos, o verso 12 ao verso de número 14. Todos acharam? Amém. Aquele que não tem Bíblia, ofereça uma carona santa para ir, mas nós temos aqui também, sendo apresentado, tá? Filipenses, capítulo 1, verso de número 12 ao verso de número 14. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas algemas ou cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou intrepidez a palavra de Deus. Vamos ter um momento de oração, vamos orar ao Senhor, conversar com Deus. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra ter sido lida. Te bendizemos, Senhor, por tudo. Pedimos a Ti que o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos exorte, console e edifique, e que, enfim, Senhor amado, nessa noite nós possamos sermos ministrados pelo Senhor. Pai amado, pedimos que toda mente cativa nessa noite esteja cativa simplesmente a Cristo. Te suplicamos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos aqui, todos que estão sentados ou lá atrás em pé, eu particularmente só consigo enxergar essa casca exterior. Eu só consigo lhe enxergar do lado de fora. Mas Deus consegue enxergar o ser humano por dentro e ver como está o coração do ser humano, as suas aflições, os sofrimentos, as angústias, as situações adversas, os tremores que a vida nos proporcionam. Ou seja, o Senhor consegue enxergar o homem por dentro e fazer um raio-x daquilo que o homem ou a mulher está passando no momento. Se nós colocarmos os pingos nos is, nós veremos que todos aqui estão debaixo daquela palavra do Senhor aos seus discípulos que dissera o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando analisamos, irmãos, a vida do ser humano pós-queda, nós veremos que a vida do ser humano é uma vida de angústia, de abrolhos, de ervas daninhas, de suor do rosto, de sofrimento, de dor. Porque pós-queda
o pecado ofereceu isso ao homem. No entanto, queridos, quando nós analisamos os filhos de Deus, aqueles que foram salvos das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós veremos que a estes é dado a capacidade que, diante do sofrimento, da angústia e da tribulação, não se desesperarem, mas crerem no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Diante disso, nós podemos enxergar as lutas e as tribulações como algo presente em nossas vidas, sim. Isso faz parte da vida do Filho de Deus também. No entanto, agora em Cristo, nós podemos olhar as adversidades, os problemas, as situações adversas e enxergá-la não com os meus próprios olhos, mas enxergar através de uma cosmovisão baseada no Evangelho de Deus, onde eu enxergo as lutas e as tribulações como algo pedagógico ou instrumento de Deus para moldar-nos, para burilar a nossa vida, para nos modelar segundo a imagem do Filho de Deus. E quando nós analisamos esse texto bíblico, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, e no verso 12 ao 14, nós enxergamos aqui, sim, Paulo diante de uma situação adversa. Não é à toa que o verso de número 12, logo no início, nos diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram. Paulo fala sobre o que aconteceu com ele. Aparentemente, nesse verso, nós não enxergamos a tamanha angústia ou tribulação que Paulo está passando. Mas quando examinamos essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, nós enxergamos o que Paulo está passando aqui. E o que ele está passando? Ele está preso por causa do Evangelho do Senhor. Os pais da igreja diziam que onde ele estava preso, provavelmente fosse em Roma, e talvez ele pudesse estar numa masmorra, no chão, onde ele fazia todas as suas necessidades ali, onde para ele comer não era oferecida comida para ele, lanche, as refeições do Império Romano para ele, mas ele era sustentado, enjaulado, preso, ou por amigos, ou por parentes, ou por uma igreja que ele pastoreou. Que neste caso aqui é a igreja de Filipos que está sustentando ele na prisão. Paulo está limitado geograficamente. Paulo não tem liberdade de ir para onde ele quer ir, mas ele está limitado geograficamente. Ele está preso, mas a igreja de Filipos, através de Epafrodito, como nos diz no capítulo 2 e no verso 19, leva o mantimento da igreja de Filipo para ele e o sustenta diante dessa estadia
na prisão. Paulo está preso. Paulo não tem a liberdade de ir e vir como nós temos. No entanto, Paulo não se desespera da vida. Paulo não abandona o Evangelho. Paulo não critica o Evangelho de Jesus, mas pelo contrário, Paulo na prisão, ele pastoreia o coração desta igreja, pela qual no capítulo 4 e no verso 4 ele nos diz: alegrai-vos. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo enxerga as lutas e as tribulações e as angústias como algo pedagógico para ele, para que ele entenda algo maior e melhor para a vida dele. E ele entende que aquilo que ele está passando está sendo algo pedagógico para o coração deste homem, a qual ele entende que ele é um instrumento de Deus para o progresso do Evangelho. Olhe no verso de número 12, a segunda parte que nos diz: antes, ou que a situação que ele está passando, antes, esta situação está contribuindo para o progresso do Evangelho do Senhor. Paulo entende que ele é um instrumento de Deus e que as situações adversas existem sim para um plano maior e melhor. Não é à toa que ele escreve no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos e diz que todas as coisas, não deve ser algumas coisas, né? Não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dessa ideia do progresso do Evangelho, Paulo enxerga que ele está limitado, sim, geograficamente. Paulo entende que num espaço ele está enjaulado e que ele é limitado a esse espaço, mas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não está limitado pela ação humana, mas o Evangelho é o veículo onde Deus instrumentaliza pessoas em situações adversas para alcançar vidas para Cristo. Paulo entende que o Evangelho não depende de mim ou de você, mas Deus vai nos usar para que esse Evangelho seja difundido para os 4 cantos da terra. Olhe como o progresso do Evangelho é interessante nas Escrituras. Olhe comigo em Atos capítulo de número 16. Paulo está em sua viagem missionária e no verso de número 9, nós começamos a enxergar este progresso do Evangelho. Olha o que o verso 9 e 10 nos diz. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino.
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo está num local e ele recebe uma visão lá em Troade de um varão macedônico dizendo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. Paulo reúne a sua equipe de missionários e vai. E ele chega onde? Na cidade de Filipos. Filipos hoje seria ali a Bulgária, o território ali da Bulgária, da Hungria, tá? Naquele parte ali do leste europeu, começo do leste europeu, ali onde Paulo começa a anunciar o Evangelho e planta a primeira igreja na Europa através do seu ministério. Aí o texto, do verso 11 ao verso de número 15, mostra-nos o quê? A conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecidos, onde ela no sábado estava reunida com outras pessoas e Paulo prega o Evangelho. O que acontece? Deus abriu o coração dessa mulher para que ela recebesse o Evangelho do Senhor. De tal forma que depois, no verso 15, de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Na cidade de Filipos, Paulo, através de uma visão, ele entende que Deus está chamando e prega o Evangelho. Aí, do verso 16 ao verso de número 14, tinha uma mulher possessa de demônios. Essa mulher dava muito lucro porque adivinhava para os seus senhores. Aí o texto sagrado vai nos dizer o seguinte, lá no verso 17 nos diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens, ou seja, Paulo e a sua equipe, são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Depois, o que nós encontramos? Por causa dessa obra de libertação, os espíritos imundos saíram dessa mulher, ela ficou livre. O que aconteceu? Paulo e Silas foram presos e açoitados. Olha o que o verso de número 19 nos diz. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Aí lá fizeram todo o discurso de condenação, e depois, lá no verso de número 23, lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere anterior e lhe prendeu os pés no tronco. Aí o verso de número 25 e 26 parece que é coisa de crente doido, né? O crente é açoitado, o crente está passando por problemas, o crente está sofrendo por causa do Evangelho. O que ele faz? Eu vou praguejar do Evangelho? Não. Olha o que o verso 25 nos diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas praguejavam, murmuravam? Não.
oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí o carcereiro, aquele que recebeu, que era o responsável pelos presos, porque se fugisse um, ele morreria. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando uma espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas, verso 28, Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, lhe trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olha o progresso do Evangelho, irmãos. Uma visão. Ele não dormiu de barriga cheia, ele teve uma tela aberta do Senhor, e um varão lá naquela tela de plasma, filé, disse: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele de prontidão vai, prega o Evangelho, Lídia se converte, prega o Evangelho, expulsa o demônio de uma adivinhadora. Por causa da pregação do Evangelho, ele é preso. Ele murmura? Não, ele canta louvores e ora ao Senhor. Há um terremoto aonde os cárceres ficaram abertos. O carcereiro, que era responsável pelos presos, quis se suicidar, mas Paulo diz: não faça nenhum mal contra você, porque todos os presos estão aqui. Ele ouve o Evangelho e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Os apóstolos dizem: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O progresso do Evangelho, irmãos, não está limitado no meu braço forte. O progresso do Evangelho não está limitado à minha inteligência. O progresso do Evangelho não está limitado ao que eu penso ou deixo de pensar. O poder do Evangelho é oriundo de Deus, e ele quebra corações duros, ele molda pessoas, ele salva aqueles que nós dizíamos: isso daqui nunca vai ser salvo. Mas Deus, por graça e por misericórdia e por seu amor, ele escolhe salvar quem ele quer e anuncia o Evangelho ao coração do pecador e converte pecadores a Cristo. Isto é o progresso do Evangelho. O Evangelho do Senhor sendo anunciado. O progresso do Evangelho, o crescimento, a extensão oriunda não do homem, mas do próprio Deus. Diante disso, o que é que nós podemos enxergar aqui como progresso do Evangelho neste texto? Primeiro, é que este progresso do Evangelho está associado às algemas, às prisões ou ao cárcere que ele está em Cristo. Olha o verso de número 13, o que nos diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Ele entende que ele não é um malfeitor. Ele entende que ele não está preso porque ele matou, roubou, mas ele está preso porque ele está preso em primeiro lugar
em Cristo. E por causa desse cárcere que ele está em Cristo, por causa do Evangelho, ele diz o seguinte: este progresso se dá por quê? Porque se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que ficou conhecido de todos os demais e da guarda pretoriana? O Evangelho do Senhor. Sabe aquele filme Gladiador? Aí tem o imperador romano e ele desce porque ele quer conhecer o gladiador, Máximos Décimos, né? Comandante da legião Félix, né? E ele desce e ele quer conhecer quem é aquele gladiador. Ao descer, vem com ele uma guarda também, que, se eu não me engano, está com um pano azul. E esse cercam todos os gladiadores. Aquela guarda ali é a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do próprio imperador, porque muitos daqueles da guarda pretoriana, ou seja, iriam para o Senado. Muitos daqueles ali também ficariam encarcerados com as algemas junto com o apóstolo Paulo. E era tudo que Paulo queria. De 2 em 2 horas mudava a guarda. Vinha um guarda pretoriano, se algemava com ele, e era tudo que Paulo queria. Anunciava o Evangelho. Passava 2 horas, aquele saía, vinha outro. De tal forma que toda a guarda pretoriana ouvem o Evangelho do Senhor. E os demais também. De tal forma que aquilo que Paulo estava pregando estava ali, sem ninguém ver, mas Deus vendo, cerrando as estruturas do Império Romano. De tal forma que o Evangelho chega lá no Império Romano, no coração do Império Romano, e Paulo, quando fecha essa carta, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: os da casa de César vos saúdo. Como assim os da casa de César vos saúdo? De tal forma que o Evangelho chegou lá, dentro do coração do Império Romano, através da pregação de Paulo. Era tudo o que Paulo queria ali com aqueles guarda pretorianos. Daí, querido, entra a ideia de nós usarmos as oportunidades de forma sábia e inteligente. Se você examinar comigo, na carta de Paulo aos Efésios, do verso 15, 16 e 17, Paulo nos traz uma palavra de sabedoria sobre usar as oportunidades e usar o tempo da melhor forma possível. Olha o que o apóstolo nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo entendia isso. Preso geograficamente, mas o Evangelho não estava preso, poderia alcançar corações. E aqui, irmãos, existe essa pastoral para nós. Nós, como crentes do século 21, nós temos recursos
que os apóstolos do primeiro século não tiveram. Que eles tinham estrada feita pelo Império Romano, cavalos, andar a pé ou navios. Mandavam a correspondência, demorava 3 meses, dependendo do local, para chegar à correspondência. Nós hoje temos carro movido a gasolina, a diesel ou a álcool. Nós temos aviões que cruzam o continente em questões de horas. Nós temos a internet, a web, a www, não é 666 não, irmãos, é World Wide Web, tá certo? Não é o 66, é um instrumento que nós podemos usar para a difusão do Evangelho. E aqui entra a grande ideia, porque esses homens, 12 apóstolos, abalaram o Império Romano, o mundo da sua época, e hoje nós não conseguimos fazer isso. Eu acredito que existem inúmeras variáveis que poderíamos ver, mas uma das variáveis é essa, que eu já falei, de não saber usar o tempo de forma adequada. Deus tem aberto oportunidades para você comunicar o Evangelho de Deus. Mas você fala assim: Senhor, abra as portas para eu pregar o Evangelho. O Senhor já escancarou, meu filho. Basta você anunciar. Porque são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem ouvirá se não há quem pregue? Não é o anjo Rafael, Miguel, Salatiel que vai vir e pregar o Evangelho. Essa oportunidade é dada para mim e para você. Então, querido, use da oportunidade da melhor forma possível. Tem uma oportunidade? Comunica o Evangelho. Anuncia o Evangelho. Saiba de uma coisa, que você carrega dentro de você uma pérola valiosa. Algo valioso, que tem a capacidade de mudar uma vida. Não por causa da sua força, mas por causa do poder do Evangelho de Deus. Outro ponto que nós podemos enxergar aqui é que Paulo entende que há um progresso no Evangelho e ele entende que a guarda pretoriana houve, como também os demais, e o verso 14 nos mostra este resultado, e que resultado maravilhoso. Olha o que o verso 14 nos diz: e a maioria dos irmãos, estimulados pelo pastor Ricardo, certo? Não. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha o que acontece. O encarceramento de Paulo não foi em vão. Paulo está preso, mas Deus instrumentaliza a prisão de Paulo para um objetivo aqui. E qual é este objetivo? Fazer que os irmãos, estimulados pelo Senhor, anunciam o Evangelho, a palavra de Deus, com mais intrepidez ou desassombro. Sabe aquelas pessoas que estavam com medo? Aquelas pessoas que estavam receosas? Agora, por causa
da pregação de Paulo num cárcere, eles agora são estimulados pelo Senhor e cai a ficha e diz: poxa, se Paulo está preso e está anunciando, e eu que estou livre não estou anunciando, alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? Eu vou pregar a palavra de Deus. Mas não é só pregar a palavra de Deus, mas é pregar com intrepidez. Olha, irmãos, aqui o que nós podemos trazer como aplicação às nossas vidas nessa noite. Primeiro, que você é vaso de barro. E quando eu digo vaso de barro, é dizer que você é um vaso simples, que a qualquer momento ali pode trincar e rachar, porque é um barro. Mas dentro de você há uma pérola maravilhosa. Então o poder não está em mim, não está em você, mas está em Deus, que depositou dentro deste vaso de barro uma pérola maravilhosa. E qual é a pérola? A pregação do Evangelho do Senhor. E segundo, queridos, é que as lutas e as dificuldades podem ser instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida, para que eu e você enxerguemos isso, que o poder não pertence a nós, mas o poder pertence a Deus. E diante disso, eu quero fechar com um verso que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, para você enxergar que Deus não chama os perfeitos e que Deus não chama aqueles que são os sabichões, mas Deus chama aqueles a quem Ele quer para pregar o Evangelho. Olha o que diz, irmãos, capítulo 1 e verso 26 de 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por qual objetivo? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus te chamou, não porque você é capaz, porque Ele capacita os incapazes. É Ele que é o dono da obra e é Ele que chama. Então, o que podemos descansar? Descansemos nesse progresso do Evangelho, porque o Espírito do Senhor é que está soprando e Ele sopra para onde Ele quer. Amém? Então vamos ter uma palavra de Deus agora, uma oração, e vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Te bendizemos, Senhor amado, porque Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és, Senhor amado, o nosso Senhor. Entendemos que somos vasos frágeis, fracos, e que em nós mesmos não há força nenhuma. Nós, como diz a Tua palavra, somos os mais desprezíveis deste mundo, mas o Senhor nos chamou numa santa vocação. E qual vocação é essa? De ser povo do Senhor.
E como consequência deste povo do Senhor, nós temos presenciados a operacidade do Senhor em nossas vidas. Entendemos que o Senhor age através do seu povo, não que o seu povo tenha força para isso, mas nós estamos no agir e no mover e na força do Senhor, com um único objetivo, para que nós venhamos entender que o poder não pertence a nós, mas tudo vem do Senhor. É o Senhor que nos usa, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que instrumentaliza cada ponto da nossa existência para que nós possamos enxergar a Tua graça, o Teu agir e a Tua unção. Por isso, Deus amado, nos ajuda como povo de Deus a entendermos isso, Senhor, a entendermos que somos povo do Senhor e como povo do Senhor nós devamos, Senhor, comunicar a Tua palavra, enxergar esse crescimento do Evangelho na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, de tal forma que nós possamos ser estimulados pelo Senhor por aquilo que temos visto o Senhor agir em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa cidade. Continua, Deus amado, abençoando a cada um, derramando da sua graça, nos ajudando como povo de Deus. Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém.